Boa noite, gente. Essa semana não tive muito tempo de gravar vídeo. Estamos em prova na faculdade, uma correria terrível. Mas hoje no meu trabalho, aproveitando o movimento fraco, comecei a estudar um pouco a palavra. E Deus falou muito ao meu coração no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, no versículo de número 15. E eu lendo um livro onde eu gosto muito de ler, que é o Através da Bíblia, livro por livro, Mir Perlman, Perlman, não sei falar inglês. Livro muito bom, ele tem quase 500 páginas e corrobora muito para o conhecimento de quem estuda teologia. Eu quero mandar um abraço para os meus seguidores, que Deus continue abençoando vocês. Eu vou pedir vocês para me ajudar a compartilhar esses vídeos que a gente põe. A maioria dos meus vídeos são na madrugada mesmo. É a hora que eu fico mais tranquilo para estar impetrando qualquer texto a qual nós estamos estudando. Eu vou ler o texto aqui, a gente vai entender por que Deus fez essa promessa para o homem, tá? Mesmo o homem perdendo o seu direito de ser eterno no Jardim do Éden e não provar da morte, tá? Eu vou ler o texto que está situado no livro de Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz assim: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, e o descendente dela. Porquanto este ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Sabia que eu estou usando a Bíblia King James? De repente você vai ler na atualizada João Ferreira de Almeida, a tradução vai estar diferente, mas diz a mesma coisa. Nós precisamos entender que o Éden, né, era algo real, não é um conto fictício, como alguns estudiosos defendem. Era algo real, onde Deus pôs Adão e pôs Eva. Se você ler Gênesis 26, 27, após a criação, né, da luz, do ar, da água, da terra, das plantas, dos luminares, que são os corpos celestes, as aves, peixes, animais, isso até o sexto dia ele criou. No sexto dia ele descansa, no sétimo dia ele cria o homem. Tá bom? Na verdade, esse termo Deus descansou, ele não existe no tempo de Deus, que é no tempo, o chamado tempo atemporal, né? Não existe contagem igual no nosso tempo. Porém, deixa eu levantar um pouquinho aqui para ficar melhor para a gente. Isso, show de bola. Porém, Deus cria o Jardim do Éden, põe um homem lá, no livro de Gênesis 1, 26, 27. Ele diz e determinou, né? Uma palavra determinativa, sem variação. Façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Ele diz para ele mesmo, dentro da sua triunidade, né? Da triunicidade. Eu gosto de chamar de triunicidade, porque o texto triunidade já é antigo na teologia. Nós agora tratamos na triunicidade, tá? Que é três em um só. Ele cria o homem, né, do pó da terra, sua imagem e semelhança, e sopra sobre a narina nele o fôlego de vida, que é o espírito, e ali ele põe um homem para dominar a terra, né? Dominar sobre os animais. O homem só estava abaixo de Deus, tá? Mas abaixo de ninguém, nem da mulher.
No capítulo 2, seu capítulo 2, a gente vai ver a cena da queda do homem. Quando Deus ele diz para Adão, né, que de toda árvore ele poderia comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E no capítulo 2, no capítulo 3, melhor dizendo, Deus cria Eva, né, sua mulher, da costela. Eu gosto de explicar, quando estou dando aula, que suposições, tá? É uma suposição minha, é um termo que eu gosto muito de usar teologicamente falando, que o capítulo 1 e o capítulo 2 não são o mesmo capítulo, tá? Só que isso daí é outro assunto que eu posso falar até posteriormente. Agora não dá, porque é muita coisa para a gente entrar nos textos e pode tomar muito tempo e o vídeo ficar muito grande. E essa não é a nossa intenção. Então, quando Adão e Eva comem da árvore proibida, na qual Deus tinha imputado sobre eles, eles cometem o pecado, sendo assim a mulher comendo primeiro, sendo enganada pela serpente. E logo após, quem come, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, é Adão, desobedecendo a Deus. Uma vez desobedecendo a Deus, ele peca, ok? E através desse pecado, ele descobre a sua nudez, né? A Bíblia do pregador, como que é toda rabiscada. Isso aqui é para quem gosta de ler e de estudar. Apesar de ter gente que falar que a gente não estuda, mas isso é natural, né? Algumas pessoas às vezes achar que nós não estudamos, só fomentamos coisas que vemos no Facebook. Não é bem assim, tá? Não é bem assim, não. A gente estuda, estudamos mesmo. Então, Deus cria a árvore, eles comem da árvore. No capítulo 2, no versículo 18, melhor dizendo, não é no capítulo 3, no capítulo 2, Deus forma a mulher, no versículo 18. E no versículo 20 é onde eu tiro a base para dizer que Eva não é a mesma mulher do capítulo 1. Eu acredito numa outra mulher que foi criada noutrora. Porém, a sua falta de fidelidade gera a criação de uma outra mulher que não seja do pó como Adão, tá? No capítulo de número 2, no versículo 20, depois você lê em casa, dá uma estudada, pega se você tiver uma Bíblia hebraica, alguma coisa do hebraico, você vai ver que ele é uma mulher idônea, no finalzinho, na parte B do versículo, que vai dar a ideia de uma mulher fiel, tá? Vamos lá. No versículo 18 confirma isso também, a idoneidade dessa mulher. Só que eles pecam, a mulher é enganada pela serpente, que automaticamente dá o fruto para Adão comer, tá? Adão, sabendo que não podia comer do fruto, come do fruto e peca contra o Senhor. Só que após eles pecarem, né, essa tentação, que eu gosto de chamar, alguns teólogos defendem que Deus estava experimentando eles. Só que se você pegar Tiago capítulo 1, verso 13, você vai ver que Deus não tenta ninguém, tá? Nós somos tentados nas nossas próprias concupiscências. Leia lá Tiago capítulo 1, verso 13, tá ok? Eu não acredito que Deus tentou eles. Deus apenas imputou uma lei sobre eles e infelizmente eles caíram no próprio desejo concupiscente, partindo da mulher, tá ok? A mulher é enganada, tá? O que acontece com eles quando come da fruta? Abre-se, tá? O chamado da consciência culposa, tá? Que quando eles pecam, eles têm consciência de que estão pecando e automaticamente são invadidos pela culpa, tá bom? Após esse pecado, o próprio Deus imputa sobre ele, deixa eu guardar meu tablet aqui, imputa sobre ele a chamado juízo divino, tá ok? Que nós vamos ler aqui para nós entendermos, tá? Sobre a serpente, ele põe a degradação, o juízo da degradação, tá? Comerás do pó, rastejarás sobre o seu ventre. Sobre a mulher, ele põe que o sofrimento e a submissão ao homem será eterno, ou seja, ela será o vaso mais frágil,
tá? Ela dependerá do homem como cabeça, tá bom? Que é chamada submissão. E sobre o homem, o trabalho árduo, né? Até a sua morte. Ele ceifará, né? Ou ele produzirá, ou ele colherá o produto do campo através de espinhos, será muito trabalhoso. Então foi imputado sobre ele esse juízo, tá ok? Aí depois disso tudo, de Deus ter imputado sobre eles os juízos, Deus faz uma promessa para eles, que foi o texto do versículo 15. Isso tudo dentro do Éden, tá? Antes de Deus expulsar eles do Éden. Olha o que Deus diz para eles, depois de ter imputado sobre eles esse juízo. Deus promete a eles uma redenção. Olha só o que ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher. Está falando entre a serpente, ou seja, o diabo que usou a serpente, e entre a mulher. Tá? Porém, inimizade. E a sua descendência, e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu ferirá o calcanhar. Ou seja, do nascido de mulher, nasceria um que teria inimizade contra esse ser chamado Satanás, que usou a serpente para enganar Eva, para produzir em Eva o desejo descontrolado para querer ser igual a Deus, pensando que não seria igual a Deus, e comendo o fruto da desobediência, pecando contra Deus, levando o fruto até Adão e fazendo com que Adão pecasse. Ou seja, dois pecados estavam sobre ela: o pecado de ter comido e o pecado de ter levado, tá? E ter induzido Adão a comer do fruto. Vamos lá. Então, ele põe a inimizade sobre a mulher, sobre Satanás, porque do fruto do ventre dela, e sobre o descendente dela, ou seja, o nascido dela, que seria posteriormente lá na frente Jesus Cristo. Então, isto é, haverá uma luta entre esse homem e o poder que causou a sua queda. Ou seja, nós estamos em constante luta contra Satanás, o causador da queda de Adão no Jardim do Éden. Aí ele vai dizer: e esse lhe ferirá a cabeça. Ou seja, o homem será vitorioso por meio de seu representante, o filho do homem. Tá ok? Ou seja, nós só podemos ser vitoriosos contra esse ser que induziu Eva a pecar e depois produzir essa vontade em Adão. Nós seremos só vitoriosos sobre ele a partir desse filho do homem, tá ok? Se nós vemos lá em Atos 10, 36 e primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8, nós vamos ver que nascerá esse homem, esse enviado de Deus, nasceria esse ungido para que pisasse na cabeça desse, para que nós sejamos vitoriosos. Porque quando o Adão peca no Jardim do Éden, no texto lá de Romanos, capítulo de número 5, se nós formos ler o livro de Romanos, capítulo 5, caramba, já tem 13 minutos, o tempo passa muito rápido, vamos correr aqui. No livro de Romanos, capítulo 3, verso 5, 5, melhor dizendo, no livro de Romanos, capítulo 5, no verso 12, vai dizer que assim: porquanto assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Ele está dizendo que através de Adão entrou o pecado no mundo, e através desse pecado gerou a morte ao homem. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quanto não a lei. Ou seja, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moshe ou Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual perfigurava aquele que havia de vir. Ou seja, de Adão até Moshe ou Moisés, o pecado que era cometido pelo homem gerava morte. Nós vamos ver isso lá em Ezequiel, capítulo de número 18, verso 20, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, quando o homem peca no Éden,
que ele é lançado do Éden para o mundo, né? Para o mundo, e a porta do Éden é fechada, e é colocado aquele anjo com a espada flamejante para que ninguém entra e para que ninguém saia, apesar que não tinha mais ninguém, acredita-se lá dentro. Esse pecado gerou para ele a morte. Que morte é essa? É morte carnal mesmo. Tanto espiritual que gera morte carnal. Então a alma que pecava, essa morreria. Tá? Porém, o livro de Romanos, capítulo 5, no verso 13, está dizendo que antes da lei, ou seja, até Moshe, não existia lei. De Adão até Moshe ou Moisés, não existia lei. E não havendo lei, não haveria imputação de juízo sobre aqueles que não conheciam a lei. Ou seja, eles não são culpados, mas eles morreram por causa do pecado. Por causa do pecado adâmico. Então, mesmo a graça não sendo ainda assunto, ela já trabalhou no meio do homem lá atrás. O primeiro trabalho de quando Adão peca, ele não morrer, receber a justiça de Deus concernente ao juízo, e depois ser lançado fora e ter o direito, tá, de receber a redenção mediante a promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15, mediante, tá, a representatividade do Filho do Homem. Deu para entender? Mesmo Adão pecando, ele recebe a graça de Deus, que estava dentro de Deus, que é aquela palavra que ele diz, que quando ele vai criar o homem, ele diz assim, façamos, ou seja, a graça e o Espírito Santo estavam dentro de Deus, estavam a triunidade, ou triunidade. Então essa triunidade, ela se apresenta diante de Adão por causa do pecado de Adão. Só que a partir de que Moisés entra, tá? A lei entra. Aquele que pecava já era julgado mediante a lei. Então vamos lá. Aí a gente vai ver Atos capítulo 10, verso 38, primeira epístola de João 3,8, vai falar desse tal homem que virá. Isaías também vai dizer que nasceria um da semente da mulher, que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Ele já estava prevendo o nascimento desse homem que seria a representatividade do homem na terra, para que o nosso pecado viesse a ser perdoado e que se a morte se afastasse de nós, como se fosse um advogado, um advogado fiel. Tá ok? Olha o que vai dizer o texto. Se nós vemos também o texto de Gênesis, a primeira forma de simbolismo da graça divina é quando Deus pega Adão e Eva nu, mata o animal e veste eles, para que a nudez deles venha a ser escondida, ou seja, o pecado deles venha a ser escondido. Deus mata um animal, tá? Para que a nudez venha a ser escondida, ou seja, o pecado. Gênesis capítulo 3,15, ele está dizendo que vai render o homem. Ele vai transformar, ele vai trazer Cristo para que essa morte seja transformada em vida. É por isso que ele vai dizer que ele veio para dar vida e vida com abundância. E ele vai mostrar dentro de uma ação dele, matando um animal e escondendo as vergonhas de Adão e Eva. Ou seja, o pecado diante de Deus nosso é uma vergonha. Então, quando Cristo morre como aquele cordeiro do Éden, que foi degolado e imolado para esconder as vergonhas de Adão e Eva, é quando Cristo veria, segundo a promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15, aleluia, e esconderia os nossos pecados vergonhosos diante do Pai, aleluia. Então, essa promessa foi feita, a promessa redentiva, e foi mostrado como seria para Adão e Eva. Ele mola aquele cordeiro dentro de uma representatividade de como seria. É por isso que lá em Hebreus, se não me falha a memória, vai dizer, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo, ou a vergonha do mundo. Tá ok? Tá aqui. Quando ele pega, é uma regeneração. Então, nós já vimos que essa promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15, ela vai acontecer. Tá? Ela vai acontecer. E será obtida mediante sofrimento.
Tá bom? Sofrimento. Vamos para Gálatas capítulo de número 4, verso 4, para nós fechar essa história aqui. Isso daqui foi só uma base para nós entendermos do que a Bíblia tem para nós. Tá? Enquanto tem gente que fica pregando balela aí, fazendo live com revelações, visões e o povo caindo, nós estamos aqui falando da palavra, porque é a palavra que santifica o homem, não tem outra coisa, tá bom? Não existe outra coisa. Gálatas capítulo de número 4, verso 4, olha o que a Bíblia vai dizer, olha que interessante. Carta de Paulo aos Gálatas: vindo porém a plenitude de todo o tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, ou seja, Gênesis capítulo 3, que disse que nasceria da semente da mulher, que serviria de representação para nós. Olha o que diz o texto: nascido sobre a lei, ou seja, ele vai nascer sobre a lei, tá? Ele vai nascer sobre a lei, para resgatar o que estava sobre a lei, a fim de que recebemos a adoção de filho. Quando pecamos no jardim do Éden, criou-se um muro entre Deus e o homem. Só que Deus, através desse muro, nos enxergava. Nós, através do muro, não enxergava a Deus. Aí ele precisava quebrar essa regra. Ele precisava mandar alguém para que esse alguém quebrasse essa barreira. Para que não só Deus visse o homem, para que o homem visse Deus. Então, ele vai mandar um para representar numa morte vicária. Então, observe uma coisa, o pecado, tá? Ele está dizendo que tem que vir um. E esse um vai ser nascido de mulher, como ele disse lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. E esse será inimigo daquele que enganou Eva, que Eva enganou Adão. Tá bom? Vamos para Isaías capítulo 7, verso 14, para ver quem é esse homem. Nós estamos entrando nos textos, os textos estão se corroborando. Tá bom? Vamos lá para Isaías, capítulo de número 7, verso. Todo mundo conhece esse texto, aqui conhecido de todos. Olha o que diz o texto: porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, darás um filho, ele chamará Emanuel, Deus conosco. Ou seja, Cristo está vindo, porque nós estamos diante da lei. A lei era o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Pega em adultério, era apedrejado. Então ele precisava vir nascer pela lei. Aí ele deu um sinal de que ele viria. A virgem está grávida. Olha o que vai acontecer com ele. Ele nasceu. Aí, quando o homem está nessa transformação de Moisés, até mais para frente um pouco mais, eles perguntavam: Moisés, quem vai vir, Moisés, para nos livrar dessa dura lei? Porque nós não aguentamos mais, tudo que nós pecamos, nós somos imbuídos concernente à lei. E muitos dos meus são apedrejados. Aí Moisés dizia para ele: não pergunte em vosso coração, quem subirá do céu para trazer? Aí Paulo, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo de número 10, vai responder isso daqui. Ele vai dar um sinal. Lá em Gálatas ele vai dizer que vai nascer um, que vai viver pela lei. Lá em Isaías ele vai dizer que ele lhe dará um sinal. Aí a mulher está grávida. O menino nasceu. Agora, quem trouxe o menino? Olha o que diz o texto. Lá em Gálatas vai dizer que ele vai nascer e vai cumprir a lei. Ele vai ter que cumprir a lei. Vamos lá. Olha o que diz o texto. Versículo 3 de Romanos capítulo 10. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos que naquele creem. Ou seja, a lei mosaica que Deus deu a Moisés para em Cristo. É por isso que ele vai dizer: eu não vim para burlar a lei, eu vim para ratificá-las.
Eu vim para torná-la mais fácil de compreensão a vós e menos bravia. Olha o que ele vai dizer. Porque o fim da lei é Cristo, ou seja, quando ele veio, ele nasceu pela lei. A lei parou nele. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça correta, decorrente à lei, viverá por ela. Aquele que viver pela lei morrerá por ela. Aí ele vai dizer, mas a justiça decorrente à fé assim diz. Não pergunte em seu coração, quem subirás ao céu para trazer do alto Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto para levar Cristo dentre os mortos? Irmãos, aquela promessa lá, de pisar na cabeça da serpente, estava se impetrando sobre um homem. Isaías falou, Ezequiel falou, Paulo falou, estava prestes a acontecer. E em Mateus se cumpriu o nascimento do menino. Tentaram matar o menino. Herodes mandou matar todos os meninos da época. E não conseguiu. Por quê? Toda a promessa que Deus fez, não há homem que possa impedir. Aí ele nasce. Aos 12 anos de idade, já estava entre os templos ensinando os maiorais. Aos 30 anos aparece no cenário, curando, ganhando multidões para Deus, levantando mortos, curando cegos, curando os coxos. Fez um discipulado fenomenal, como se ninguém conseguisse fazer. Só ele conseguiu. Levantou 12 homens distintos, tá? Com trabalhos distintos, com autoridades distintas, pensamentos distintos, e fez uma igreja apostolar. E ensinou a cada um concernente ao seu ministério, que era o ide, que era o maior mandamento, ide e pregar o evangelho a toda criatura da terra. Vocês já viram? É o vinde. Agora ide. Aí no capítulo 27 de Mateus, a gente vai ver a história se concluindo. Jesus diante de Pilatos, próximo de ir para a via da crucificação, para que se cumprisse Gênesis capítulo 3:15. No Getsemane, ele pediu para passar o cálice, mas também disse que seja feita a sua vontade, de cair na mão do grande Herodes, do grande Pilatos, melhor dizendo, e lá é crucificado pelo povo, é trocado por um pecador. Olha que coisa interessante. Era para o ladrão morrer no lugar dele, só que ele morre no lugar do ladrão, porque o povo prefere o ladrão e ele crucificado, propósito divino. Está lá sendo chicoteado, zombado, pegaram a capa dele, disseram, tu és o rei, tu és papai, tu és... Não, tu dizes, enfim. Está indo ele pela via da crucificação, carregando aquela cruz pesada que era minha e sua, por causa do pecado de Adão. Ele não hesitou em deixar de carregá-la, chicoteado. Isaías disse que o rosto dele estava totalmente desfigurado. Não haveria ninguém que morresse igual a ele na humanidade. Ele lá carregando a nossa cruz, calado foi como ovelha muda ao matadouro. Lá baixo, né? E foi até o final, sem hesitar, sem reclamar. Cai, porque a serpente o fere o calcanhar. Eu acredito no exegese bíblica aqui, para mim, para a gente que gosta da palavra de Deus, do movimento mais pentecostal, quando ele está levando na via da crucificação, que ele cai, é quando a serpente fere o calcanhar. Mas quando ele levanta, ele pisa na cabeça da serpente, cumprindo aquilo que Deus prometeu lá depois da fundação do mundo. E hoje nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Gente,
Meu nome é Edmo. Eu tenho feito vídeos da Palavra de Deus. Você que gosta da Palavra de Deus, que ama, compartilha esse vídeo. Chama amigos para ver. A Palavra de Deus é importantíssima. É importantíssima para quem é cristão. Não existe outra forma de conhecer a Deus a não ser pela sua palavra. Teologia, faculdade, outros conhecimentos secundários, isso daí são canudos, são coisas secundárias. Agora, isso daqui é primário na vida do crente. Esse é o alimento. Então, que Deus te abençoe. Ore pela minha vida, pelo meu ministério. Que Deus te abençoe. Fica na paz.